Continuação da leitura do livro Com Vergonha do Evangelho de John MacArthur. Capítulo 1. O cristianismo em declínio. Será que um homem que ama o seu Senhor estaria disposto a ver Jesus vestindo uma coroa de espinhos, enquanto ele mesmo almeja uma coroa de louros? Haveria Jesus de ascender ao trono por meio da cruz, enquanto nós esperamos ser conduzidos para lá, nos ombros das multidões, em meio a aplausos? Não seja tão fútil em sua imaginação. Avalie o preço, e se você não estiver disposto a carregar a cruz de Cristo, volte à sua fazenda ou ao seu negócio e tire deles o máximo que puder, mas permita-me sussurrar em seus ouvidos. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se você está familiarizado com a vida de Spurgeon, provavelmente já ouviu falar sobre a controvérsia do declínio. Spurgeon gastou os últimos 4 anos de sua vida lutando contra as primeiras tendências do modernismo, que ele bem divisou como uma ameaça ao cristianismo bíblico. O nome pelo qual a história se recorda daquela controvérsia procede do título de uma série de artigos que Spurgeon publicou em sua revista mensal, A Espada e a Colher de Pedreiro. Spurgeon desejava admoestar seu rebanho acerca dos perigos de afastar-se das posições históricas do cristianismo bíblico. A verdade bíblica é semelhante ao pináculo de uma montanha íngreme e escorregadia, sugeriu Spurgeon. Um passo além e você descobre um declínio. Uma vez que uma igreja ou um cristão entra em declínio, disse Spurgeon, o ímpeto toma conta. A recuperação é incomum e ocorre tão somente quando o cristão toma o caminho da ladeira acima através do reavivamento espiritual. Naquela controvérsia, Spurgeon se desligou da União Batista. Posteriormente, ele foi objeto de uma censura oficial por parte da União. Alguns anos mais tarde, a União Batista se encontrava irrecuperavelmente perdida na nova teologia, e Spurgeon estava morto. Em 1900, sua esposa, Susana, escreveu: no que concerne à União Batista, o testemunho e a saída do Sr. Spurgeon causou poucos resultados, mas sob outros aspectos, tem abundantes provas de que o protesto dele não foi em vão. Muitos que já estavam mergulhados no declínio foram detidos em sua perigosa descida e, pela graça de Deus, foram colocados de volta no caminho da ladeira acima. Outros que estavam escorregando inconscientemente firmaram-se na rocha. Por algum tempo, em todas essas igrejas, as doutrinas evangélicas voltaram a ser pregadas com uma clareza e ênfase que há muito estavam em falta. Ela acreditava que o Senhor, por fim, deixaria evidente quão correto seu marido estava e que havia se mostrado em seu protesto contra a falsa doutrina e o mundanismo. Até hoje, os historiadores eclesiásticos debatem se Spurgeon procedeu corretamente ao se retirar da União Batista. Muitos creem que deveria ter permanecido e lutado a fim de mantê-la na ortodoxia. Ele considerou sua opção, mas concluiu que seria um esforço em vão. Sou inclinado a pensar que Spurgeon estava certo ao se retirar. Mas, concordemos ou não com sua atitude, precisamos reconhecer que as histórias demonstram que eram corretas as advertências de Spurgeon sobre o declínio. No início do século XX, a propagação da falsa doutrina e do mundanismo devastou o cristianismo denominacional em todo o mundo. A maioria das denominações históricas foram violentas, se não fatalmente alteradas por essas influências. O resultado na Inglaterra de Spurgeon foi devastador. 100 anos após Spurgeon ter soado alarme, a maior parte da educação teológica na Inglaterra é completamente liberal. O número de pessoas que frequentam as igrejas é apenas uma fração do que fora na época. Os evangélicos são uma pequena minoria. A pregação bíblica é incomum até mesmo nas igrejas que estão supostamente nas escrituras. E o movimento tem sido perigosamente suscetível a quase toda novidade teológica exportada dos Estados Unidos. Em suma, o evangelicalismo da Inglaterra jamais se recuperou do ataque modernista liberal que começou há um século. 100 anos se passaram e estamos vendo a história se repetir. A igreja evangélica se tornou mundana, e não apenas mundana, mas conscientemente mundana. Os ventos que comprometem a doutrina voltam a soprar. Falsa doutrina e mundanismo sempre andam de mãos dadas, e o mundanismo é o precursor. Os cristãos de hoje tendem a se esquecer que o modernismo não tinha segundas intenções teológicas, e sim apenas metodológicas. Os primeiros modernistas não tinham a intenção de atacar a fé bíblica em seu âmago, estavam somente procurando tornar o cristianismo mais agradável ao mundo clínico.
O mesmo espírito é exuberante na igreja contemporânea. Estou convicto de que os seguidores dessa atitude não minariam deliberadamente o cristianismo bíblico. Contudo, eles inseriram na igreja uma filosofia de pragmatismo e um espírito de mundanismo que, se não forem reprimidos, certamente produzirão os mesmos resultados amargos do modernismo de 100 anos atrás. Ministério movido a marketing? A nova filosofia é objetiva. A igreja está competindo com o mundo. O mundo é hábil em captar a atenção e os sentimentos das pessoas. A igreja, por outro lado, tende a ser muito pobre na venda de seu produto. Portanto, o evangelismo deve ser visto como um desafio de marketing. E a igreja deveria colocar o evangelho no mercado da mesma forma que todas as empresas modernas colocam seus produtos. Isso requer mudanças fundamentais. O objetivo de todo marketing é deixar o produtor e o consumidor satisfeitos. Então, tudo que tende a deixar o consumidor insatisfeito precisa ser jogado fora. A pregação, especialmente a que fala sobre o pecado, a justiça e o juízo, é confrontadora demais para ser verdadeiramente satisfatória. A igreja necessita aprender a divulgar a verdade de forma a divertir e entreter. Um autor best-seller escreveu: acredito que desenvolver uma mentalidade de marketing é exatamente aquilo que a igreja precisa, se quisermos fazer diferença na saúde espiritual desta nação no final deste século. Ele acrescenta: minha contenda, baseada no estudo mais cuidadoso de dados e das atividades das igrejas norte-americanas, é que o maior problema que, como uma praga, ataca a igreja moderna é sua recusa em abraçar uma orientação de marketing no atual meio ambiente movido a marketing. Tudo isso soa bastante moderno, bastante perspicaz, mas não é bíblico, e empurra a igreja em direção à encosta escorregadia. Os princípios de marketing estão se tornando o árbitro da verdade. Os elementos da mensagem bíblica que não se encaixam no plano promocional são omitidos. O bom senso de marketing exige que o escândalo da cruz seja minimizado. A estratégia de vendas requer que os assuntos negativos, como por exemplo a ira divina, sejam evitados. A satisfação do consumidor demanda que o padrão de justiça não seja elevado demais. Desta forma, as sementes de um evangelho aguado estão sendo plantadas através da própria filosofia que norteia muitos ministérios hoje. E não se engane, a nova filosofia está alterando a mensagem que a igreja anuncia ao mundo, embora muitos que propagam essas ideias considerem-se leais à doutrina bíblica. O cristianismo está novamente em declínio. Rumo a uma nova filosofia bíblica de ministério. Como se compara ao modelo bíblico o ministério norteado por marketing? Estando sob a tutela de Paulo, como teria Timóteo sobrevivido se tivesse seguido os conselhos dos mercadores do século XX? Encontramos uma resposta meticulosa a essa pergunta nas duas epístolas que Paulo escreveu a Timóteo no Novo Testamento. Paulo havia sido o mentor pessoal daquele jovem pastor, mas Timóteo enfrentou provações severas ao receber o encargo de liderar a igreja em Éfeso, não se deixando envolver pelo pecado e erro. Timóteo relutou com medo e fraqueza humana. Certamente se sentiu tentado a amenizar sua pregação em face da perseguição. Por vezes, pareceu envergonhado do evangelho. Foi necessário que Paulo o relembrasse de permanecer ousadamente firme por causa da fé, ainda que isto implicasse no sofrimento. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. 2 Timóteo 1:8. As duas ricas epístolas de Paulo a Timóteo delineiam uma filosofia de ministério que desafia a sabedoria prevalecente em nossos dias. Na primeira epístola, Paulo instruiu a Timóteo que ele deveria corrigir os que ensinavam falsas doutrinas, exortando-os a buscarem um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia, combater em favor da verdade divina e dos propósitos de Deus, mantendo sua própria fé e boa consciência, orar pelos pedidos e levar os homens da igreja a fazerem o mesmo, convocar as mulheres da igreja a desempenharem um papel de submissão dado por Deus e a criarem filhos piedosos, tornando-se exemplos de fé, amor e santidade com bom senso, escolher com diligência líderes espirituais para a igreja com base na capacitação, piedade e virtude deles,
identificar a fonte do erro e os que o ensinavam, expondo isso à igreja, alimentar-se constantemente com as palavras da Escritura e seu ensino fiel, evitando todos os mitos e doutrinas falsas, disciplinar a si mesmo, tendo em vista a piedade, ordenar e ensinar com ousadia a verdade da palavra, ser um modelo espiritual de virtude que todos pudessem seguir, ler, explicar e aplicar com fidelidade as Escrituras em público, em sua própria vida progredir no assemelhar-se a Cristo, ser gracioso e gentil ao confrontar o pecado de seu povo, demonstrar especial consideração e cuidado para com as viúvas, honrar os líderes da igreja que se mostravam fiéis e trabalhavam arduamente, escolher com grande cuidado os líderes eclesiásticos, certificando de que eles eram maduros e provados, cuidar de sua própria condição física, de forma a ser forte para servir, ensinar e pregar os princípios da verdadeira piedade, ensinando seu povo a discernir entre esta e a mera hipocrisia. Fugir do amor ao dinheiro, seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão, combater em favor da fé contra todos os inimigos e ataques, guardar todos os mandamentos do Senhor, instruir os ricos a fazerem o bem, a serem ricos em boas obras e generosos. Guardar a palavra de Deus como um legado santo e um tesouro. Na segunda epístola, Paulo relembrou Timóteo que ele deveria preservar, estimulante e útil o dom de Deus a ele confiado. Não ser tímido, mas poderoso. Nunca se envergonhar de Cristo ou de alguém que o serve. Apegar-se à verdade e guardá-la. Ter um caráter firme. Ser um mestre da verdade apostólica a fim de reproduzir seu caráter em homens fiéis. Suportar voluntariamente as dificuldades e a perseguição e ao mesmo tempo esforçar-se ao máximo por Cristo. Manter os olhos sempre em Cristo, liderar com autoridade, interpretar e aplicar as Escrituras com exatidão, evitar conversas inúteis que só conduzem à impiedade, ser um instrumento de honra, separado do pecado e útil ao Senhor, fugir das paixões da mocidade, seguir a justiça, a fé e o amor, recusar-se a ser atraído a disputas filosóficas e teológicas, não ser contencioso, mas brando, ensinável, gentil e paciente, até mesmo quando injustiçado. Encarar tempos difíceis com um profundo conhecimento da palavra de Deus, compreender que a Escritura é a base e o conteúdo de todo o ministério legítimo, pregar a palavra a tempo e fora de tempo, corrigindo, repreendendo e exortando com muita paciência e instrução, mostrar-se sóbrio em todas as coisas, suportar as aflições e fazer um trabalho de um evangelista. Nessa lista, nada sugere uma filosofia norteada por marketing. De fato, é impossível harmonizarmos a maioria das ordens dadas às teorias que são populares em nossos dias. Resumindo tudo em 5 categorias, Paulo ordenou a Timóteo ser fiel em sua pregação à verdade bíblica, ser ousado em expor e refutar o erro, ser um exemplo de piedade para o rebanho, ser diligente e trabalhar arduamente no ministério, e quinto, estar disposto a sofrer dificuldades e perseguições por causa do seu serviço para o Senhor. É lógico que o significado prático destas verdades vai além daqueles que são pastores. Todo cristão é chamado a uma vida de ministério e deve seguir o exemplo dos pastores. Portanto, as instruções de Paulo a Timóteo contêm princípios que se aplicam a cada crente em todos os ministérios. Quando a igreja está em declínio, isto significa que multidões de pessoas são conduzidas juntamente no declínio espiritual. Falsa doutrina e mundanismo na igreja afetam cada membro do corpo. As instruções de Paulo a Timóteo não são de forma alguma apenas para a elite da liderança cristã ou do ministério pastoral. Isso corresponde a dizer que a filosofia de ministério deve ser a preocupação de cada cristão. Estas questões não são de forma alguma algo de domínio exclusivo do clero profissional. A resposta é óbvia para qualquer um que conhece as Escrituras. Critérios exteriores tais como afluência, números, dinheiro ou reações positivas jamais foram a medida bíblica de sucesso no ministério. Fidelidade, piedade e compromisso espiritual são as virtudes que Deus estima,
e tais qualidades deveriam ser os tijolos com os quais se constrói uma filosofia de ministério. Isto é verdadeiro tanto para as igrejas grandes como para as pequenas. Tamanho não é sinônimo de bênção de Deus, e popularidade não é barômetro de sucesso. Aliás, pode até mesmo ser motivo de condenação. Deus disse a Jeremias: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Observe novamente as instruções de Paulo a Timóteo. Em vez de incentivar Timóteo a almejar um ministério que acumularia os louvores do mundo, ele o adverte contra o sofrimento e as dificuldades. Dificilmente algo que faz parte das aspirações dos expertos em crescimento de igreja. Nas Escrituras, o sucesso exterior jamais é um objetivo digno de ser perseguido. Paulo não estava instruindo Timóteo sobre como ele poderia ser um sucesso. Estavam encorajando-o a seguir o padrão divino. Realmente, isso determina o verdadeiro sucesso. E este não decorre de obtermos resultados a qualquer preço. O verdadeiro sucesso não é prosperidade, poder, proeminência, popularidade ou qualquer outro conceito mundano de sucesso. Sucesso genuíno é fazer a vontade de Deus, apesar das consequências. Ou, colocando isso em termos que o próprio mundo utiliza, o objetivo a ser atingido não é o sucesso, é a excelência. Paulo estava encorajando Timóteo a ser tudo aquilo para o que Deus o havia chamado e capacitado para ser. O apóstolo não estava aconselhando Timóteo a buscar o sucesso, estava incentivando-o a perseguir a excelência. O alicerce para o ministério de excelência. Consideremos um pouco mais detalhadamente os primeiros versículos de 2 Timóteo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta e exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira aos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Essa passagem tão sucinta define o ministério bíblico. Ela contém 9 lembretes de Paulo a Timóteo que nenhum ministro deve ter a ousadia de ignorar. Aqueles que negligenciam essas responsabilidades estão em pleno declínio, quer reconheçam, quer não. Lembre-se de seu chamado. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. É assim que Paulo inicia a parte final de sua última epístola inspirada. Era um prisioneiro que se encontrava perto do final de sua vida, esperando sua própria execução. Ele sabia que logo estaria diante de Deus para prestar contas. Esses pensamentos estavam bem vívidos em sua mente. Portanto, relembra Timóteo a seriedade de seu comissionamento como jovem pastor. Paulo aconselhou Timóteo a viver e trabalhar à luz do julgamento iminente. Timóteo precisava se preocupar com o que Deus pensava a respeito de seu ministério e não com o que os homens pensavam. Note que Paulo invocou a presença de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Ele desejava que Timóteo compreendesse que aquele que haveria de julgá-lo era aquele em cuja presença ele ministrava. Deus julgava por seus próprios critérios, não por aquilo que as outras pessoas imaginam. Em outro lugar, Paulo afirma: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmos a Deus. Romanos 14, 10, 12. É isso que Paulo desejava salientar a Timóteo. Ele não deveria ministrar para agradar a homens, e sim a Deus. Prega a palavra. Que tipo de ministério agrada a Deus? Prega a palavra. Obediência a esse simples mandamento tem de ser o centro de toda filosofia de ministério verdadeiramente bíblico. A tarefa do pregador é proclamar as Escrituras e apresentar o seu significado. Qualquer outro conteúdo é irrelevante. Meu pai é um pastor. Ao lhe contar que acreditava estar Deus me chamando para o ministério,
Ele logo me deu uma Bíblia na qual ele escrevera: Querido Johnny, prega a palavra. Aquela frase se tornou um estímulo que compeliu meu coração. Jamais me esqueci daquela instrução simples de meu pai: prega a palavra. Que mais há para se pregar? Porém, pregar a palavra nem sempre é fácil. A mensagem que somos convocados a pregar é ofensiva. O próprio Cristo é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. A mensagem da cruz é uma pedra de tropeço para alguns e loucura para outros. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Por que você acha que Paulo escreveu "Não me envergonho do Evangelho"? Romanos 1,16. Certamente porque há muitos cristãos que estão envergonhados da própria mensagem que são ordenados a proclamar. Como observamos, Timóteo certamente lutou contra a tentação de se envergonhar. Paulo o admoestou: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, 2 Timóteo 1,8. Parece que Timóteo havia se tornado uma alma tímida, exibindo um espírito de covardia em nada parecido com o forte e corajoso apóstolo Paulo. Timóteo era jovem e algumas pessoas o desprezavam por isso. Ele sabia muito bem que estar ligado a Paulo era algo perigoso. Proclamar o evangelho publicamente poderia levá-lo à prisão, juntamente com Paulo. No mínimo, ele saberia que incorreria na hostilidade e nas contendas dos judeus que eram antagônicos à mensagem do evangelho. Além disso, Timóteo aparentemente lutava contra os impulsos das paixões da mocidade. Ele pode ter sentido que não era tudo o que deveria ser. Essas eram razões suficientes para causar em Timóteo o desejo de silenciar sua proclamação. Paulo, então, ao ordenar que Timóteo pregasse, estava exigindo que ele agisse contra suas próprias inclinações e inibições. E que palavra Timóteo deveria pregar? Paulo deixou isso bem claro no final do capítulo 3. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. A palavra a ser pregada é a seguinte: todo o desígnio de Deus, Atos 20 e 27. No capítulo 1, Paulo havia dito a Timóteo: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, 2 Timóteo 1,13. Ele falava das palavras reveladas nas Escrituras, todas elas. Paulo incentivou Timóteo dizendo: guarda o bom depósito, 2 Timóteo 1,14. Então, no capítulo 2, instruiu a Timóteo que estudasse a palavra e que a manejasse de forma precisa. Agora, o apóstolo está ordenando ao jovem pastor que a proclame. Portanto, toda a tarefa do ministro fiel gira em torno da palavra de Deus, guardá-la, estudá-la e proclamá-la. Em Colossenses 1, o apóstolo, revelando sua própria filosofia de ministério, escreve: a igreja da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, e que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Em 1 Coríntios, ele dá um passo além, afirmando: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, 1, 2. Em outras palavras, o alvo de Paulo como pregador não era entreter o povo com um estilo retórico ou diverti-los com esperteza, humor, cenas de novelas ou metodologia sofisticada. Ele simplesmente pregou a Cristo crucificado. No púlpito, sempre houve aqueles que atraíram multidões por serem oradores talentosos, terem personalidades dinâmicas, serem manipuladores de massas, interessantes contadores de histórias, políticos populares ou por serem grandes eruditos. Esse tipo de pregação talvez seja popular, mas não é necessariamente poderosa. Ninguém pode pregar com poder sobrenatural se não pregar a palavra de Deus. Nenhum pregador fiel haverá de aguar ou negligenciar todo o desígnio de Deus. Proclamar a palavra na sua totalidade é a vocação do pastor. Portanto, pregar a palavra deve ser o âmago de nossa filosofia de ministério. Qualquer outra coisa substituir a voz de Deus por sabedoria humana. Filosofia política, humor, psicologia, conselhos populares e opiniões humanas jamais conseguirão realizar o que a palavra de Deus realiza. Talvez sejam coisas interessantes, informativas, divertidas e às vezes úteis, mas não são espiritualmente transformadoras e tampouco são da alçada da igreja. A tarefa do pregador não é ser um carnal para a sabedoria humana.
Ele é a voz de Deus que fala à congregação. Nenhuma mensagem humana veio com a chancela e a autoridade divina, apenas a palavra de Deus. Francamente, não entendo os pregadores que estão dispostos a abdicar de tão grande privilégio. Preleções, moral e palestras motivadoras não constituem substitutos para a palavra de Deus. Por que devemos proclamar a sabedoria dos homens quando temos o privilégio de pregar a palavra de Deus? Insta, quer seja oportuno, quer não. A seguir, Paulo relembra Timóteo que sua tarefa jamais findará. Ele não apenas deve pregar a palavra, mas deve fazê-lo a despeito das opiniões favoráveis ou não ao seu redor. Deve ser fiel quando a pregação é tolerada e também quando não é. Vamos encarar o fato. No momento, a palavra está fora de moda. Não é oportuno. A humanidade vem experimentando a ira de Deus, à medida em que ele entrega às pessoas as consequências de suas escolhas pecaminosas, a merecida punição de seu erro. A sociedade pode estar sentindo esse abandono divino hoje mais do que em qualquer época anterior, e o declínio da pregação na igreja pode, na verdade, estar contribuindo para que as pessoas sintam uma sensação de desamparo. Martin Lloyd-Jones argumentou que o fato de a igreja estar se afastando da pregação é o responsável, em grande medida, pelo estado da sociedade moderna. A igreja, havendo abandonado sua verdadeira tarefa, tem abandonado a humanidade, mais ou menos entregue aos seus próprios recursos. Não vivemos em dias propícios para homens fracos, mensagens fracas e ministérios fracos. Necessita-se de força moral, de coragem e da proclamação não comprometida da verdade, que pode libertar as pessoas. Longe de dizer-se que é mister ter menos pregação e nos voltarmos mais e mais para outros artifícios e expediências. Afirmamos que temos uma oportunidade caída dos céus para a pregação. No entanto, a filosofia é vigente na atualidade, filosofia de vida, marketing, afirma que proclamar abertamente a verdade bíblica está fora de moda. Exposição bíblica e teologia são vistas como antiquadas e irrelevantes. As pessoas que frequentam igrejas não querem que alguém pregue para elas, afirma esta filosofia. A geração presente não quer ficar apenas sentada enquanto alguém no púlpito está pregando. São fruto de uma geração controlada pela mídia. Precisam de uma experiência de igreja que os satisfaça conforme os seus próprios termos. Mas Paulo diz que o ministro que busca a excelência deve ser fiel ao não pregar a palavra, até mesmo quando isso está fora de moda. A expressão que o apóstolo utiliza é insta. O termo grego significa literalmente estar ao lado de, trazendo consigo a ideia de prontidão. Era usado frequentemente para descrever uma guarda militar, sempre em seu posto, preparada para cumprir seu dever. Mas Paulo estava se referindo àquela impaciência explosiva para pregar, como a de Jeremias, que disse que a palavra de Deus era como fogo em seus ossos. Era isso que Paulo estava exigindo de Timóteo. Relutância não, prontidão sim. Nada de hesitação, somente intrepidez. Nada de falatório diplomático, e sim o fogo da palavra de Deus. Corrige, repreende e exorta. Paulo também dá instruções a Timóteo quanto ao tom de sua pregação. Para isso, ele se vai de duas palavras com conotação negativa e com uma conotação positiva. Corrige, repreende e exorta. Todo ministério válido precisa de um equilíbrio entre o positivo e o negativo. O pregador que deixar de corrigir e repreender não estará cumprindo o seu chamado. Recentemente, ouvi na rádio uma entrevista feita com um pastor que reiteradamente evita qualquer menção de pecado em suas pregações, pois acha que as pessoas já estão demasiadamente carregadas de culpa. O entrevistador perguntou como justificava essa postura. O pastor respondeu que tomara a decisão de se concentrar nas necessidades das pessoas e não em atacar o seu pecado. Entretanto, a mais profunda necessidade do ser humano é confessar e vencer os seus pecados. Por isso, a pregação que não confronta nem corrige o pecado, através da palavra de Deus, não vem de encontro à necessidade das pessoas. Talvez faça com que sintam-se bem. É provável que essas pessoas até reajam entusiasticamente ao pregador, mas isso não significa que tal pregação venha ao encontro de suas necessidades. Corrigir, repreender e exortar equivale a pregar a palavra de Deus, visto que esses são os próprios ministérios que a palavra realiza. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça, 2 Timóteo 3,16.
Veja novamente o equilíbrio entre o tom positivo e o negativo. Repreensão e correção são negativos, ensino e educação são positivos. O tom positivo é também decisivo. A palavra exorta significa encoraja. O pregador que busca a excelência confronta o pecado, então encoraja o pecador arrependido a comportar-se corretamente. E o pregador deve fazer isso com toda a longanimidade e doutrina. Em 1 Tessalonicenses 2, 11, 12, Paulo fala acerca de exortar, consolar e admoestar como pai a seus filhos. Isso requer muita paciência e bastante instrução. A verdade é que um ministro que almeja excelência jamais pode negligenciar estes aspectos de sua chamada. Não se comprometa em tempos difíceis. Há uma urgência na ordem de Paulo a Timóteo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. 2 Timóteo 4:3. Esta é uma profecia que nos faz lembrar aquelas encontradas em 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E 1 Timóteo 4:1. Ora, apostatarão da fé. Este é, portanto, o terceiro alerta profético de Paulo a Timóteo com relação aos tempos difíceis por vir. Observe a progressão. O primeiro alerta disse que chegaria uma ocasião em que as pessoas se desviariam da fé. O segundo alertou a Timóteo acerca de dias perigosos que sobreviriam à igreja. Agora, o terceiro sugere que viria um tempo em que as pessoas dentro da própria igreja não suportariam ouvir a sã doutrina, mas em vez disso desejariam ter os seus ouvidos coçados. Pregação destemida é sempre mais necessária em épocas caracterizadas por tais perigos. Quando as pessoas não estão dispostas a tolerar a verdade, é nesta ocasião que os pregadores corajosos e ousados precisam anunciá-la com mais firmeza. Mas por que as pessoas não suportam ouvir a sã doutrina? É porque amam o pecado. A pregação dessa doutrina, como já vimos, confronta e repreende o pecado, e as pessoas apegadas a um estilo de vida pecaminoso não suportarão esse tipo de pregação. Querem satisfazer a coceira de seus ouvidos. Paulo também prega a expressão sã doutrina em 1 Timóteo 1, em 1 Timóteo capítulo 1, nos versículos 9 e 10 daquele capítulo. Ele fala de transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e tudo quanto se opõe a essa doutrina. Uma sociedade repleta e influenciada por mentirosos, perjuros, assassinos e homossexuais jamais será tolerante para com a sã doutrina. Note que Paulo não está sugerindo que o caminho para alcançarmos tal sociedade é o abrandamento da mensagem, de forma que as pessoas sintam-se confortáveis ao ouvi-la. É exatamente o contrário. Satisfazer a coceira nos ouvidos dessas pessoas é algo abominável. Paulo exorta Timóteo a fim de que ele seja pronto a sofrer por causa da verdade e continue a pregar fielmente a palavra. Essa é a única maneira pela qual as pessoas intolerantes podem ser expostas à verdade, pois somente ela é capaz de amolecer os seus corações. Incidentalmente, a pergunta interpretativa suscitada nessa passagem depende de quem a expressão não suportarão está se referindo em 2 Timóteo 4:3. A quem se refere? Ao mundo ou à igreja? É claro que inclui o mundo, pessoas não regeneradas que raramente estão dispostas a ouvir a doutrina. Aqui, entretanto, Paulo está se referindo às pessoas a quem Timóteo pregava. O texto parece estar se referindo às pessoas da igreja. A passagem sugere que haveria um tempo em que os crentes professos de Éfeso não suportariam a sã doutrina. Não é exatamente esta a situação da igreja na sociedade de hoje? Aliás, é precisamente isso que os peritos em marketing estão mostrando aos líderes da igreja. O fundamento da filosofia deles consiste no fato de que o povo não quer ouvir a verdade pregada, eles querem ser entretidos. A estratégia do marketing diz: dê às pessoas o que elas querem. As escrituras ensinam o contrário. Há milhares de igrejas ao redor do mundo que não querem ouvir essa doutrina.
não aguentariam por 2 semanas um ensino bíblico firme que refutasse seus erros doutrinários, que confortasse seu pecado, que lhes trouxesse convicção e as exortasse a obedecer à verdade. Desejariam ouvir pregação sadia, não desejariam ouvir pregação sadia. Por quê? Porque os que se encontram nas igrejas desejam possuir a Deus sem abrir mão de seu estilo de vida pecaminoso. Por isso não toleram que alguém lhes diga o que a palavra de Deus declara a este respeito. Então, o que desejariam eles ouvir? Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ironicamente, eles procuram mestres. Aliás, eles cercam-se de mestres. Mas não aqueles que ensinam essa doutrina. Escolhem mestres que lhes ensinem o que desejam ouvir, ou seja, aquilo que satisfaz a coceira de seus ouvidos. Desejam aquilo que os faz sentir-se bem consigo mesmos. Pregadores que os ofendem, esses são rejeitados. Ajuntam ao redor de si uma porção de professores que satisfazem seus apetites insaciáveis e egoístas. O pregador que traz a mensagem que mais necessitam ouvir é aquele que menos gostam de ouvir. Infelizmente, esses pregadores com mensagens que satisfazem as coceiras nos ouvidos são abundantes em nossos dias. Em épocas de fé instável, de ceticismo e de mera especulação curiosa em relação aos aspectos espirituais, mestres de todo tipo proliferam, tal como as moscas da praga do Egito, a demanda gera o suprimento. Os ouvintes convidam e moldam os seus próprios pregadores. Se as pessoas desejam um bezerro para adorar, o ministro que fabrica bezerros logo é encontrado. Essa avidez por mensagens que agradem a coceira nos ouvidos conduz a um final terrível. O versículo 4 diz, por fim, que essas pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tornam-se vítimas de sua própria recusa em ouvir a verdade. A frase recusar-se-ão a dar ouvidos está na voz ativa. Isso significa que as pessoas deliberadamente escolhem essa atitude. A frase entregando-se às fábulas está na voz passiva, descrevendo o que acontece a elas. Tendo dado as coisas à verdade, tornam-se instrumentos de Satanás. A ausência de luz são as trevas. Isso está acontecendo na igreja contemporânea. O evangelicalismo perdeu sua tolerância para com a pregação confrontadora. A esta altura, a igreja flerta com os mais graves erros doutrinários. Os cristãos buscam imprudentemente a revelação extrabíblica na forma de profecias e sonhos. Os pregadores negam ou ignoram a realidade do inferno. O evangelho moderno promete o céu sem uma vida de santidade. As igrejas ignoram o ensinamento bíblico acerca do papel da mulher, do homossexualismo e de outras questões sensíveis. Os recursos humanos substituíram a mensagem divina. Isso tudo compromete a doutrina seriamente. Se a igreja não se arrepender e retornar ao caminho de ascendência, como diria Spurgeon, este e outros erros semelhantes se tornarão epidêmicos. Observe novamente a frase chave no versículo 3. Como que sentindo coceira nos ouvidos. Por que não suportam essa doutrina? Por que cercam-se de mestres e voltam as costas para a verdade? Porque no seu íntimo o que pretendem é satisfazer a coceira de seus ouvidos. Não querem ser confrontados. Não querem sentir convicção de pecado. Desejam ser entretidos. Querem pregações que produzam sentimentos agradáveis. Desejam sentir-se bem. Querem satisfazer a coceira de seus ouvidos com anedotas, humor, psicologia, palestras motivacionais, estímulos, pensamento positivo, autossatisfação e sermões que fortalecem o ego. Correção, repreensão e exortações bíblicas são inaceitáveis. Mas a verdade de Deus não faz cócegas em nossos ouvidos. Ela esbofeteia os nossos ouvidos. Ela os queima. Primeiramente, ela corrige, repreende e traz convicção. Depois, ela exorta e encoraja. Os que pregam a palavra precisam ter o cuidado de manter esse equilíbrio. Em João 6, após Jesus ter pregado um sermão bastante severo, a Bíblia diz que, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estavam mais com ele. Versículo 66. Enquanto as multidões se retiravam, nosso Senhor voltou-se a seus discípulos e perguntou: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Versículo 67. A resposta de Pedro, em nome dos demais apóstolos, é significativa. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Versículo 68. Esta é a resposta correta.
revela a diferença entre os verdadeiros discípulos e os demais. A fome pela palavra. Jesus afirmou: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. João 8:31. As pessoas que buscam ser alimentadas ou entretidas, curiosos e gente que apenas segue as multidões, não são de forma alguma discípulos verdadeiros. Os que amam a palavra são os verdadeiros seguidores de Cristo. Esses não desejarão ouvir pregadores que coçem seus ouvidos. Ser sóbrio em todas as coisas. A atitude que caracteriza o ministro, que almeja a excelência, deve ser de diligente sobriedade. Ser sóbrio em todas as coisas. Não é uma mera advertência contra a embriaguez. Paulo também não está sugerindo que Timóteo deveria ser severo, triste, melancólico, rabugento. Sóbrio significa alguém que possui autocontrole, alguém atento e decidido. Descreve um estado de vivacidade mental e de controle sobre suas próprias faculdades. O ministro excelente é uma pessoa firme e estável, como um atleta que sujeitou todas as suas paixões, apetites e energia debaixo de um autocontrole absoluto, a fim de render o máximo. Colocando isso em termos negativos, o pregador não pode ser extravagante ou tendencioso, ou alguém dado a caprichos. Diante de um mundo em mudanças, em meio a uma igreja vacilante e no contexto de uma sociedade levada ao sabor do vento, é bom que os ministros do evangelho sejam fortes, constantes, estáveis e firmes como uma rocha. Não podemos nos comprometer quando as pressões aumentam. Já chega de pregadores extravagantes, tendenciosos e impulsivos, cujos estilos variam conforme o ânimo da multidão. O que mais precisamos agora são aqueles que se mantêm plenamente constantes em um mundo instável e que conhecem suas prioridades. Precisamos de ministros cujas mentes são livres de engano e de falsa doutrina e de conceitos não ortodoxos. Precisamos de pregadores que declarem corajosamente todo o desígnio de Deus. Quão enfadonho é para Deus ver sua palavra inspirada ser substituída por conversa inócua e insípida, e engenhosamente proferida dos púlpitos. O pregador nobre é equilibrado, consistente e firme. Ele não se altera diante dos clamores daqueles que desejam satisfazer a coceira de seus ouvidos. Suporta as aflições. Obviamente, os ministros que buscam excelência não podem ser os que anelam pelos aplausos deste mundo. Tampouco amam os confrontos terrenos, os confortos terrenos. A vida de um ministro de Deus não é de tranquilidade. Timóteo precisava estar disposto a suportar durezas. Não poderia realizar o tipo de ministério que Deus desejava para ele, a menos que estivesse disposto a passar por algum tempo de sofrimento. Não há ministério de valor que surja sem as dificuldades. Frequentemente me deparo com jovens indo para o ministério que procuram uma igreja sem problemas, um ministério sem desafios, uma congregação que seja fácil de conduzir. Não existe tal lugar para o pregador fiel da palavra de Deus. É uma mentira a ideia de que o ministério pode ser ao mesmo tempo eficaz e sem problemas. Você encontrará dificuldades se pregar a palavra não adulterada. E ao ouvir a adversidade, você tem duas escolhas: ou ficar firme, suportar as dificuldades, ou comprometer-se. O ministro fiel permanece ao lado da verdade. Não há como fazer isso e escapar do sofrimento. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Portanto, fidelidade e sofrimento caminham juntos. Esse é um tema que se repete em 2 Timóteo. No capítulo 2, Paulo escreveu: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Versículo 1 e 3. No texto que estamos expondo, ele relembra a Timóteo que, assim como os demais aspectos de seu trabalho, o sofrimento é parte integrante da tarefa do ministro fiel. Timóteo seguiu o conselho de Paulo? É evidente que sim. Hebreus 13:23, um versículo obscuro, diz assim: Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. O autor de Hebreus certamente conhecia bem Timóteo e o amava. Ele conta aos Hebreus que Timóteo havia sido libertado. Libertado de onde? A palavra grega sugere que Timóteo foi libertado da prisão. Podemos supor que, ao deparar-se com o sofrimento, Timóteo suportou, não comprometeu suas convicções, permaneceu fiel e, apesar de encarcerado, ele não procurou um caminho fácil para livrar-se da situação. Faz o trabalho de um evangelista.
À primeira vista, a ordem para fazer um trabalho de um evangelista aparenta ser uma brusca mudança de assunto, mas isso não é verdade. Paulo está instruindo a Timóteo que vá além do conforto de pregar ao seu próprio rebanho e se dirige aos incrédulos, a fim de pregares com ousadia a palavra. Paulo não está sugerindo que o ofício de Timóteo fosse o de evangelista. Estava dizendo a Timóteo que evangelizar os incrédulos fazia parte de sua responsabilidade como pastor. Novamente, Paulo estava ordenando que Timóteo proclamasse a verdade corajosamente. Timóteo havia sido tentado a buscar tranquilidade no conforto de estar com seu rebanho. Por isso, o apóstolo o impele a ministrar na linha de frente. Paulo desejava que Timóteo encarasse o mundo de forma destemida e proclamasse a Cristo crucificado. Ele pretendia que Timóteo pregasse sobre o pecado, a justiça, o juízo, a lei de Deus e sobre a depravação, e não a dignidade da raça humana. Paulo queria que Timóteo proclamasse a segunda vinda, alertando os ouvintes acerca do juízo eterno. Desejava que seu discípulo magnificasse a cruz, a ressurreição, o sacrifício e a graça e a fé. Paulo estava ordenando que Timóteo fosse solene e persuasivo ao confrontar a incredulidade. Cumpre cabalmente o teu ministério. As breves recomendações de Paulo a Timóteo terminam com um imperativo final. Cumpre cabalmente o teu mistério. Cumprir significa executar, realizar completamente, fazer tudo. O apóstolo poderia ter dito: não sirva a Deus apenas com a metade do seu coração, faça-o com toda a sua força. Paulo estava chegando ao final de sua vida e podia afirmar: estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Ele almejava que Timóteo, em algum tempo, chegasse a esta postura. Lembre-se de que o encargo de Paulo a Timóteo traz implicações para todo cristão. Todos nós devemos ministrar em alguma esfera de serviço a Deus. Seja você uma dona de casa que ministra seus próprios filhos ou o pastor de uma grande congregação. Estes princípios se aplicam a você. Não há lugar para comprometer o evangelho. Não há espaço para timidez. Não há tempo para demoras. Não há necessidade de temor. Realize todo o seu serviço para o Senhor. Cumpra-o integralmente. E isso só é possível se o ministério for efetuado corretamente. Apegando-se à fé. No auge da controvérsia do declínio, 2 semanas após ter sido censurado pela União Batista, Charles Spurgeon pregou uma mensagem intitulada Apegando-se à Fé, na qual ele declarou: jamais devemos esconder nossa bandeira. Há momentos em que é necessário nos lançarmos à frente e encontrarmos nosso oponente, ao percebermos que a honra de nosso capitão assim o requer. Que jamais nos mostremos envergonhados ou temerosos. Nosso Senhor Jesus merece que nos ofereçamos como sacrifícios voluntários em defesa da fé. Se necessário, devem ser descartadas a tranquilidade, a reputação e a própria vida em prol da fé e do nome de Jesus. E se no ardor da batalha colocamos em risco o nosso bom nome ou a própria vida, para que alcancemos a vitória, que possamos dizer: nessa batalha alguns de nós havemos de cair, por que não eu? Quero ter minha parte e meu quinhão como mestre e suportar as afrontas por amor a ele. Somente os soldados valentes são dignos de nosso grande Senhor. Aqueles que se retiram furtivamente para a retaguarda com o propósito de sentir-se tranquilos não são dignos do reino. Irmãos, precisamos estar dispostos a passar pelo ridículo, por amor de Cristo, até mesmo o ridículo sutil que os eruditos querem nos impor. Devemos estar dispostos a sermos considerados grandes tolos por amor a Jesus. Quanto a mim, estou disposto a ser 10.000 tolos em um só, por amor ao meu querido Senhor e Mestre. E considero com a mais alta honra que me pode ser atribuída o ser tirado de mim todo o mérito e receber só a censura por causa da grande e antiga verdade que está inscrita em meu próprio coração. Antes que eu abandone a fé, terei de ser moído em pó, e cada partícula desse pó ser transformada. Spurgeon terminou este sermão com as seguintes palavras: todos admiram Lutero. Sim, admiro muito, mas ninguém quer que outra pessoa faça hoje o que ele fez. Quando se vai ao jardim zoológico, admira-se o urso, mas você gostaria de ter um urso daqueles vagando em sua casa ou pelas ruas?
Você me diria que você é intolerável e não há dúvida de que você está certo. Então admiramos um homem que se mostrou firme na fé há 400 anos. As eras passadas são como uma jaula de urso para ele. Porém, a existência de tal homem na atualidade seria um forte aborrecimento, e todos lutariam por sua queda. Chame-o de fanático, intolerante, dê-lhe o pior título que você puder imaginar. Contudo, imagine se naquela época passada Lutero, Zwinglio, Calvino e seus companheiros houvessem dito: o mundo está fora de ordem, mas se tentarmos acertá-lo, conseguiremos apenas criar mais confusão e trazer desgraça sobre as nossas cabeças. Voltemos aos nossos quartos, coloquemos nossas tocas de dormir, durmamos durante os dias maus e talvez ao acordarmos as coisas estarão melhores. Tal conduta da parte deles teria nos outorgado uma herança caracterizada pelo erro. Era após era, teríamos descido às profundezas infernais e o pestífero atoleiro do erro nos teria engolido a todos. Aqueles homens amavam tanto a fé e o nome de Jesus que não permitiram que esses fossem pisoteados. Reconheçamos quanto devemos a eles e paguemos aos nossos filhos a dívida que temos para com os nossos pais. Hoje é como nos dias da reforma, a necessidade de determinação. Eis o dia para o homem, mas onde se encontra o homem para este dia? Nós que recebemos o evangelho da mão dos mártires não ousamos tratar-o como ninhaí, nem ousamos nos assentar ao lado de traidores que o negam, que pretensamente o amam, mas interiormente abominam cada palavra dele. A fé que eu mantenho traz consigo as marcas do sangue de meus ancestrais. Será que posso negar a fé pela qual deixaram sua terra natal para como peregrinos virem para a nossa pátria? Podemos desperdiçar o tesouro que nos foi dado por entre as grades das prisões? Pessoalmente, enquanto meus ossos vêm sendo torturados pelo reumatismo, tenho me lembrado de George Spurgeon, provavelmente do meu sangue, que na cadeia de Chelmsford recebeu uma cadeira, pois não podia se deitar por causa das dores reumáticas. A ampla aba de seu chapéu quacre faz sombra sobre a minha testa. Talvez eu tenha herdado o reumatismo dele, mas nem isso haveria de lastimar, desde que eu tenha sua fé persistente, que não me permitirá abrir mão de uma sílaba da verdade de Deus. Quando pensamos em quantos outros sofreram por sua fé, um pequeno desdém ou uma simples delicadeza não parece ser mais do que uma mera bagatela, indigna de ser mencionada. Uma linhagem de amantes da fé deve ser para nós um grande apelo para que permaneçamos firmes no Senhor, Deus de nossos pais e na fé que eles viveram. Quanto a mim, tenho que defender o antigo evangelho. Não posso fazer outra coisa. Se Deus me ajudar, suportarei as consequências daquilo que os homens julgam ser obstinação. Ouçam-me, senhores, ainda há épocas por vir. Se o Senhor não apressar a sua vinda, haverá outra geração e depois outra. E se hoje não formos fiéis a Deus e a sua verdade, todas essas gerações serão contaminadas e prejudicadas. Chegamos a uma bifurcação no caminho. Se nos dirigimos para a direita, provavelmente nossos filhos e os filhos de nossos filhos sigam esse mesmo caminho. Mas se nos voltarmos para a esquerda, essas gerações que ainda não nasceram amaldiçoarão nosso nome, por termos sido infiéis a Deus e a sua palavra. Eu vos recomendo não apenas por causa de vossos antepassados, mas também por causa de vossa posteridade, que procureis receber do Mestre o seu elogio, que vos apegueis ao seu nome a fim de não negar a fé, enquanto habitais aonde Satanás domina. Que Deus nos outorgue essa fidelidade por amor às almas que estão no nosso redor. De que maneira o mundo será salvo se a igreja for infiel para com seu Senhor? Como haveremos de erguer as multidões se nosso suporte for removido? Se nosso evangelho for duvidoso, o que estará sendo a miséria e o desespero? Mantenham-se firmes, meus amados, em nome de Jesus. Eu, seu irmão em Cristo, suplico que permaneçam na verdade. Comportem-se como homens. Sejam fortes, que o Senhor os sustente por amor a Jesus. Amém. Spurgeon fez a sua parte. Ele passou o bastão a outra geração e estes o passaram a seguinte. Completaram sua carreira, tendo preservado a fé. E nós, preservaremos a fé? Cumpriremos nosso ministério? Estaremos dispostos a suportar as aflições por sermos fiéis?
Temos nós um compromisso com o ministério de pregar a palavra sem nos envergonharmos? Nós que amamos ao Senhor e a sua igreja, não devemos ficar sentados enquanto a igreja ganha ímpeto em direção ao declínio que leva ao mundanismo e ao comprometimento do Evangelho. Homens e mulheres pagaram com seu próprio sangue o preço de passarem a nós uma fé genuína. Agora é nossa vez de preservarmos a verdade. Esta é uma tarefa que requer coragem, sem compromisso com o erro. Trata-se de uma responsabilidade que exige devoção inabalável a um propósito muito específico. No mesmo sermão que acabei de citar, Spurgeon incluiu este lembrete: queridos irmãos, este nome e esta fé são a nossa mensagem. Nosso único serviço aqui neste mundo é clamar: eis o Cordeiro. Algum de vocês foi enviado por Deus com outra mensagem? Não pode ser. A única mensagem que Deus outorgou a seu povo é a proclamação da salvação através do Cordeiro. Salvação pelo sangue de Jesus. Faz Jesus a nossa ocupação. Nada mais temos a dizer senão aquilo que esteja contido na revelação que Deus nos deu na pessoa de Jesus Cristo. Ele que é o nosso consolo, é o nosso único e é o nosso único tema. Isso ecoa as palavras de Paulo a Timóteo: prega a palavra. Nada mais digno temos a dizer. Não há outra mensagem, não há outro ministério que vale a pena, até que a igreja recupere a centralidade dessa verdade e o compromisso único de nosso chamado. O evangelicalismo continuar sendo implacavelmente puxado para o declínio.